Olá, seja muito bem-vindo, Léo Vieira aqui, e eu quero tratar um pouquinho sobre liberdade, né, que tem sido tão atacada ultimamente. Algumas notícias que têm acontecido que faz a gente repensar. Será que vai ter censura? Será que não vai ter? Vai ter um arrombo autoritário? O STF vai continuar supremo em suas decisões e afetando a vida de tanta gente sem ter recebido um voto sequer? Bom, é sobre essas e outras coisas que a gente vai comentar aqui hoje. Eu quero trazer de início aqui essa notícia, né? Barroso diz que STF resistirá a qualquer ímpeto autoritário importado. Principalmente, esse comentário aqui do Barroso se refere à eleição de Donald Trump. A gente percebe que com essa eleição não é apenas os Estados Unidos que é afetado, na verdade todo o globo, toda essa dicotomia entre direita e esquerda, liberdade e controle acaba sendo envolvido nessa condição. Por quê? Porque a América normalmente tem sido atrelado à liberdade. E a gente viu que a esquerda ela não é muito favorável a esse tipo de valor. Quando o Barroso ele coloca sobre isso mostra o quê? Que eles estão realmente com medo, estão temendo que com o Donald Trump as redes sociais começam a ter mais liberdade, as pessoas possam falar livremente o que pensam e eles não vão mais conseguir controlar o pensamento das pessoas, né? Não vão mais conseguir controlar as críticas, que é o que eles estão fazendo hoje. Mas a gente percebe que isso não passa de quê? De desespero. A gente percebe que a direita ela vem com essa pauta sobre liberdade, liberdade de expressão principalmente, e vem forte, e as pessoas elas estão aderindo a isso. E aí o principal ponto é, as eleições, principalmente as eleições municipais, mostraram que a população está caminhando, mesmo que de forma gradativa, para a direita, sobre essa visão de mundo, sobre essa questão de ter mais liberdade, e isso é muito importante. Por isso que a gente está vendo essa movimentação da própria esquerda, o STF, como a gente tem visto aqui, eles estão tentando mudar essa relevância da direita porque eles não concordam com esse raciocínio. Bom, vamos ver aqui outro detalhe, que é uma questão aqui do Alexandre de Moraes, né? Aliados de Trump pressionam órgão internacional a agir contra Moraes. O que eles vêm trazendo a respeito dessa questão? Os órgãos de direitos humanos, eles realmente têm esse viés mais esquerdista, mas os direitos humanos em si, eles são muito importantes. O problema é que a esquerda conseguiu cooptar todos esses órgãos, todas essas ONGs, todas essas entidades que acabam utilizando isso para seus próprios interesses, né? Só propagar mais caos, deixar aqueles que são favoráveis à pauta mais livres, soltos para poder agir da forma que eles querem. Mas quando a gente vê sobre esse detalhe aqui, quando os Estados Unidos começam a ameaçar de retaliação, de corte de verbas, esses órgãos internacionais, eles acabam tendo uma tendência muito maior a voltar ao eixo correto e perceber o que está acontecendo. Isso aqui pode influenciar nas decisões do STF? Pode, porque a gente vê que está tendo muita retaliação. E por mais que os ministros eles tenham tido tantas manifestações dizendo que não se importam, que não faz diferença o Trump ter sido eleito, o Elon Musk está agora participando do governo nos Estados Unidos, mas eles estão realmente temendo isso. E é importante por quê? Porque a gente não quer que penda para um lado ou para outro, a gente quer que a justiça seja isenta, seja completamente imparcial, não tenha um lado. O que a gente vê que não está acontecendo, até com relação ao Barroso, que naquele congresso da Uni, falando que nós vencemos o bolsonarismo. Então ele já deixa clara a parcialidade dele, né? O lado que ele escolheu. E aí a gente vê essa dobradinha, né? Essa coligação entre o PT e o STF. Vamos ver aqui mais uma informação, né? Depois de explosões na Praça dos Três Poderes, diretor da PF defende regulamentar as redes sociais. Isso aqui é um ponto importante porque quando a gente percebe sobre essa... A gente vinha com vários ganhos, o Trump vencendo lá com essa visão mais voltada à direita, mais liberdade, a gente vê na Argentina o Milei com... que ele mesmo se diz como libertário, então esses valores de liberdade são muito fortes. A gente vê aqui no Brasil essas eleições municipais tendendo mais à direita, que prega muito sobre a liberdade, e aí a gente vê esse acontecimento aí da explosão, que teve uma certa repercussão aí, mas foi um presente de fato para a esquerda, porque a gente vê que a gente estava com vários ganhos, a gente vinha crescendo, a direita ela vem se fortalecendo e as pessoas começam a se perceber mais com esses valores da direita. Mas aí o que aconteceu? Devido a esse fato, o próprio STF, a Polícia Federal já está começando a utilizar isso para poder censurar mais, para poder fazer tudo aquilo que eles já queriam. Que eles já queriam realmente controlar, regulamentar as redes sociais, limitar o pensamento, né? Limitar a informação para que as pessoas não pudessem mais ter acesso, não poder falar livremente. E isso é um problema. A gente vê aqui também
no caso, o Alexandre de Moraes diz que não foi um caso isolado sobre explosões na Praça dos Três Poderes. Eles querem colocar isso como se fosse uma visão geral de todo mundo da direita, que são extremistas e tudo, tanto que para eles não existe direita, existe só extrema direita. E aí eles consideram o centro, né, como se fosse a direita limpinha, né, a direita permitida. Então a gente percebe que eles vão avançar cada vez mais, vão dobrar apostas. E aí um dos pontos que eu acho importante a gente levantar aqui, essa questão do STF continuar com esse autoritarismo, ignorando a Constituição, forçando as pessoas, tentando controlar ao máximo, censurando, é isso que está gerando esse tipo de extremismo. Quando as pessoas percebem que não tem solução, que não tem saída, quando a gente vê, por exemplo, tem um presidente muito ruim, as pessoas não souberam escolher, que nem o caso do Lula. E aí o que a gente vê? A gente vê a economia ficando cada vez pior, a gente vê a inflação, a gente vê a dívida pública só aumentando. Então na próxima eleição é só a gente começar a corrigir o caminho e voltar em outro presidente, um presidente que seja melhor. Um presidente que tem uma ideia diferente, né? Uma visão de mundo diferente. Agora, com relação ao ministro do STF, que não recebeu um voto sequer, ele tá lá, tá controlando tem todo esse poder, todo esse aparato legal. A gente viu no próprio caso do Alexandre de Moraes, naquele caso do aeroporto de Roma, quando chegou aqui no Brasil, já colocou a Polícia Federal para prender todos os supostos agressores, e depois, quando foi revelado, não teve agressão nenhuma. Na verdade, foi até a provocação do Alexandre de Moraes e o filho dele que provocaram e tentaram agredir o casal que estava lá junto com eles no aeroporto. E a gente percebe que é um autoritarismo crescente. A gente vê que isso está se escalando cada vez mais. E isso acaba gerando mais extremismo, que as pessoas... Claramente, aquele caso lá daquela explosão lá na Praça dos Três Poderes foi o cara realmente perturbado. Ele não gostava nem de Lula nem de Bolsonaro. E tem várias menções dele que ele fala para tanto Bolsonaro quanto Lula se afastarem da vida pública, para o Brasil poder melhorar. A gente vê que já tem pessoas que são naturalmente perturbadas, que têm seus problemas, que têm essas dificuldades, que deviam procurar ajuda, mas estão no meio da multidão. Agora, quando vê esse tipo de arromo, de autoritarismo, essas pessoas ficam sem saída. E quando elas se veem dessa forma, acabam buscando qualquer solução, por mais estúpida que pareça. E isso, eles precisam fazer o meia-culpa e entender sobre isso e tentar parar com isso, né? Aceitar que a direita ela tá crescendo e é sim uma força política. A gente não vai simplesmente desaparecer, a direita não vai simplesmente sumir de uma hora para outra só por conta de bloqueio de redes sociais, bloqueio de perfis, censura. Na verdade, isso só vai aumentar a tensão entre as pessoas. Então, o problema principal são as atitudes do STF nesse sentido. E isso é importante a gente estar levantando. Bom, e para fechar aqui, a gente vê que Lula tenta conter implosão do governo em meio ao embate sobre corte de gastos. Isso aqui é muito importante a gente entender, porque muitas das pautas que a gente defende sobre família, sobre nossos valores cristãos, eles são importantes e são caros a cada um de nós. Mas o que realmente vai fazer a diferença nessa mudança, nessa virada de chave, vai ser a visão econômica. Por isso que eu sempre repito que é importante para quem é de direita entender sobre economia para poder argumentar sobre o que está acontecendo no país, por que a inflação está aumentando tanto, por que a dívida está explodindo, por que é ruim o governo ficar gastando dessa forma. Aí a gente começa a entender que sempre que tem essa virada de chave, essa mudança, é por razões de economia. Tem sim a importância dos valores de cada... Só que a esquerda também consegue simular alguns desses valores. Tanto que o próprio Boulos, na campanha, ele estava se dizendo religioso, estava frequentando a missa e tudo, e a gente percebe que eles conseguem simular isso. Agora, a questão da economia, eles não conseguem simular, por isso que é importante a gente entender sobre a economia, falar sobre isso, tratar sobre esses problemas aqui, e é importante a gente também divulgar, falar, conversar com as pessoas. Por isso que é importante você compartilhar esse tipo de conteúdo quando a gente fala sobre aspectos de uma forma assim geral, sobre o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer diante de cada um desses eventos aqui. A gente está vendo que está passando por uma mudança profunda da realidade. O mundo, ele está se transformando. E aí cada um de nós hoje é capaz de se tornar um agente também dessa transformação. Por isso que é importante você estar atuando, compartilhar esses vídeos, comentar sobre o que está acontecendo. E aí eu te convido também a compartilhar esse conteúdo e comentar algum vídeo, alguma notícia, algo que você acha que seja importante para a gente poder tratar aqui também. Certinho? Bom, por esse vídeo é isso. Um forte abraço e até a próxima.